Livro de Romanos, capítulo 6, versículo 11 ao 14. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurrectos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. A nossa nova vida em Cristo, debaixo da graça, vai nos trazer a consciência de que a nossa natureza pecaminosa está morta em Cristo e que agora nós estamos vivos para Deus. Portanto, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito terá uma outra vida, a vida espiritual. Essa vida espiritual, ela é através de nossos pensamentos e atitudes e é descrita da seguinte maneira. Versículo 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Veja que nós podemos decidir o que falar. Nós podemos decidir o que ver e o que ouvir. Os nossos ouvidos não podem mais estar atentos ao que os homens falam, nem se importar com o que os homens falam. Não devemos oferecer os nossos ouvidos às pessoas. Não devemos oferecer os nossos olhos a coisas inconvenientes. Veja que os nossos membros. O versículo 13 fala de oferecer os membros como instrumento de iniquidade. Portanto, a nossa língua, a nossa palavra, não deve mais servir para transmitir coisas ruins. Isto depende de nós. Somos nós que vamos agir e compreendermos como é esta ação. Não devemos mais estar vivos para as coisas malignas. Devemos estar mortos para elas. Como ressurreto entre os mortos. Veja que a vida de ressurreição é uma vida em que nós apresentamos os nossos membros como instrumento de justiça. Então falaremos somente palavras para edificar. Então ouviremos somente a palavra que sai da boca de Deus e o que é espiritual. Então o pecado não terá mais domínio sobre nós. Então a nossa carne não terá mais domínio sobre nós. Pois agora nós estamos vivendo debaixo da graça. Se nós vivermos segundo a carne, nós usaremos o nosso corpo, usaremos a nossa língua, os nossos olhos, os nossos pensamentos de acordo com nós mesmos. Mas agora, como diz no versículo 11, nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Esta é a nova vida em Cristo. E isto é a nova criatura. E cada um de nós precisamos de compreender e agir de acordo com o Espírito. Como o reino do céu vem para nosso interior? Quando nós vivemos de acordo com o Espírito. É a vida de ressurreição. Então os pensamentos que fluem através de nós são pensamentos espirituais, não carnais. Não reagimos mais à palavra humana. Reagimos à palavra de Deus. Quando o homem está morto para Deus, ele não reage à palavra de Deus. Ele reage à palavra e pensamento humano. É carnal e natural. Agora nós estamos debaixo da graça. Nós estamos vivos para Deus. Esta é a realidade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que estamos vivos para Deus em Cristo Jesus. Versículo 11. Em Cristo Jesus significa que morremos para o pecado. Devemos morrer e, percebendo, crescer na vida de ressurreição, na nova vida com Cristo.
É aí que teremos paz. Não daremos mais importância às coisas dos homens. Vamos recordar o que Jesus disse a Pedro, quando Pedro tentou afastá-lo da ideia de morrer na cruz. Jesus disse: para trás, Satanás, pois não compreende as coisas de Deus, mas somente as dos homens. Vamos perceber que as coisas dos homens são malignas. O homem é maligno, e a única maneira de sermos salvos é pela nossa fé em Jesus Cristo, pois a nossa inclinação é para o pecado. O livramento, a salvação e a nova vida só vem por causa da morte de Cristo. É a morte de Cristo que nos torna mortos para o pecado, e a ressurreição de Cristo que nos torna vivos para Deus, em Cristo Jesus. Então, diz o versículo 12, que o pecado não vai reinar. Reinar porque, na verdade, a pessoa carnal é comandada pelos pensamentos carnais. Reage, fala, e tudo que faz é para o seu ego, é para si mesmo. Não considera Deus, não ama o próximo, não ama os irmãos, não tem para ele família de Deus. E isto só pode ser mudado através da fé. Por isto, não reinará mais o pecado, isto é, não agiremos mais segundo a carne, obedecendo às nossas paixões. O versículo 13 mostra a oferta, como Romanos 12 diz que nós devemos oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo. Isso significa que não mais será usado pela natureza maligna, mas a partir de agora será usado para as coisas benignas. Então a bondade, o amor e a misericórdia fluirá normalmente através de cada um de nós. O rio de água viva que salta para a vida eterna. Amém.